Olá, meu nome é Fagner. Essa videoaula é para resolver um problema de repetição de números. Como a saída, a gente vai ter a quantidade de números reais sem repetição nenhuma. Bom, para fazer esse programa, eu vou ter que utilizar um vetor, são as variáveis minhas, um vetor, 4 contadores, aqui, sendo 2, o K e o I são controlador de índices. E para saber a quantidade de números, eu vou utilizar a variável n. E como eu não tenho a variável n, eu vou pedir aqui, printf, ele pedir para quem utilizar o programa digitar a quantidade de números que ele vai utilizar. E eu vou ler aqui, lembrando que para ler eu preciso usar esse caractere de controle aqui, que é o D, né? Que é para o inteiro, e mostrar onde que vai ficar o endereço de memória, que eu vou usar o E comercial. Bom, para ler, agora que eu já sei a quantidade de números, ler os números, eu vou precisar de uma estrutura de repetição. Já que eu já sei quantos números eu vou ler, então eu não preciso ficar pedindo toda hora, fazendo uma condicional. Eu posso fazer uma estrutura fechada. No caso aqui eu vou usar o for, que é a estrutura fechada, que é o para, né? Olha lá. Para i saindo de 0. Lembrando também que o vetor aqui, já que o i vai ser o nosso controlador de índice desse for, ele tem que sair de 0, porque o índice ele começa de 0 até menos 1 do número total de números que eu quero, que é a quantidade de números. Ou seja, i vai sair de 0 e vai chegar a a n menos 1. Tá aqui, mostrando aqui, que é o caractere de controle, né, que é o D, e o endereço. E aqui, para se ler um vetor, na posição que eu quero, eu vou usar o i, que eu usei aqui, né, porque vai sair de 0, ou seja, na primeira posição ele vai sair de 0. Aí depois que passar o for, ele vai sair de 1, depois de 2, 3, até o número que foi digitado, até o antecessor do número que foi digitado. Tipo, se for 10, aí o último vai ser o 9, o índice 9, entendeu? Bom, agora vamos ao processo disso. Bom, meu contador R, ele vai ser um contador meio especial, assim, que ele que vai dar o resultado para mim da quantidade certa de números. Ou seja, o R vai receber a quantidade de números e vai passar pelo processo. Para esse processo, eu vou precisar de dois for. Ou seja, duas estruturas de repetição. No caso é o for. Eu vou sempre zerar o meu contador T, que ele vai ser sempre incrementado na segunda estrutura aqui. A segunda estrutura ele vai ser sempre contado. Então eu sempre preciso zerar ele aqui para que não haja erro no programa. Porque senão ele nunca vai ser zerado. Ou seja, se eu zerar ele aqui só, ele só vai zerar só vai participar só vai ser zero uma vez aqui só. E aqui ele vai sempre estar incrementado, ou seja, com 1 ou com 2, ele vai sempre ter um número aqui. E eu quero sempre que ele saia de 0 no meu processo. E esse outro for aqui é um outro controlador de índice, é um outro contador. Ele vai depender do primeiro contador aqui. Ou seja, olha lá, o K vai sair de 0 e vai chegar até o antecessor do meu I. Ou seja, na primeira posição o I está valendo 0. Então, basicamente, ele não vai entrar na primeira vez que rodar o for. Então, aí dentro desse segundo for aqui, eu vou fazer uma condicional aqui. Uma estrutura condicional. Se o meu vetor na posição I, vamos dizer que é na posição 1, né, porque rodou, foi igual ao vetor na posição K,
Ou seja, aqui na posição K ele está com 0. Ou seja, se o meu atual for igual ao antecessor, né? Porque aqui ele vai estar valendo 1. E aqui ele vai estar valendo 0 ainda. Se isso for verdade, o nosso contador T ele vai se incrementar. E ele vai dar o loop. Aí se o K que está saindo de 0, ele vai passar a ser 1. Se ele for igual, se ele for menor que o meu I, que está valendo 1, ele não vai entrar de novo no processo. Ou seja, ele vai passar direto. Aí vai entrar nessa condicional aqui do meu primeiro for, que é o T maior ou igual a 1. Pode ser até maior que 1. Que não vai fazer diferença. Não, vai fazer diferença sim. Ele tem que ser 1, ou maior ou igual a 1 ou 1. Porque se repetir uma vez só, eu vou ter que decrementar já o meu R. Ou seja, a minha quantidade de números ela vai perder 1. Ou seja, aquele número repetido ele vai sair. Aí a gente volta desde o primeiro de novo, entrando no segundo. Zeramos o T, né? Ele partiu de 0 de novo. Aí entra no for. Agora o I está valendo 2, né? Se o I estiver valendo 2, o K na posição 0, se o K na posição 0, se o V na posição I, quer dizer, o V na posição 2, agora ele vai ser igual ao K na posição 0. Aí se for igual, ele incrementa. Sobe de novo, K na posição 1 e o I na posição 2 ainda. Ele vai, se for igual, ele incrementa de novo. Se não for, ele vai passar e vai voltar no for. E nisso, até chegar ao último. Ou seja, o K, o I valendo o N menos 1, né? E o K vai partir do 0 e vai passar por todos os números de novo até chegar no último, até chegar no N menos 1 também. Nisso ele vai incrementando e vai saindo do for toda vez que ele termina o I e verifica se o T está maior ou igual a 1. Se tiver, ele decrementa de novo e zero de novo em cima, e esse processo todo. Depois que eu termino, eu saio e apresento esse número. A quantidade certa de números. O getCH, todo mundo sabe que é para ele pausar o programa para eu conseguir visualizar a resposta. Bom, essa é a resolução do primeiro problema que a gente teve, né? E vamos rodar agora o problema, né? Para ver se deu certo. Espera aí. Aqui, ó. Coisinha chata. Aí, ó, eu vou digitar a quantidade que eu quero. Eu vou digitar 9. Bom, aí, ó, digite um número. Um código do aluno, né? No caso, o problema envolvia alunos que podiam estar digitando o número de outros alunos, mesmo esses alunos estando na sala. Eles acabam aparecendo duas vezes. Olha lá, ó, eu vou dar um problema com 2 aparecendo duas vezes aqui. Agora vai fazer aparecer de novo. Olha lá, ó, vai ser o mesmo, vai ter o mesmo um aluno aqui, o outro aluno aqui. Aí vamos digitar outros números. Aí, ó, deu 6. Agora vamos contar quantos tem na verdade. Ó. 1, 2, 3, 4 já é repetido, né? 4, 5, 6 repetiu. O 3 não tem ainda, 6. E o 7 já repetiu. Ou seja, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Certinho? 6 números. Essa foi a videoaula.